fato é que eu comecei a estudar, e nessa época eu lembro que tinha umas revistas na banca, e falavam muito sobre teoria musical e tal, e falava de escalas e tal. Eu falei, meu, mas que é isso, né? Como é que funciona e tal? Comecei a ver, vislumbrar aquilo tudo, comecei a olhar para aquilo diferente, e eu comecei a entender que a partir de algumas técnicas eu comecei a entender que o braço do instrumento, se você conhece o braço do seu instrumento, você tem uma arma na sua mão, uma arma do bem, eu diria. Você tem uma arma legal na sua mão para você poder fazer o que você quiser. Uma das coisas, por exemplo, que você consegue a partir do braço do instrumento é você, por exemplo, você consegue mapear as notas que tem ali dentro, né? Você consegue mapear e consegue saber quais notas que você tem ali dentro e aonde que você vai encaixar acordes, onde você pode encaixar escalas, onde você pode, por exemplo, encaixar tipo, um acorde diferente, né? Pô, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o acorde de Dó maior, por exemplo. O acorde de Dó maior. O acorde de Dó maior, ele tá aqui. Só que ele é feito aqui também. Ele também é feito aqui. Existe uma forma de fazer ele aqui e existe uma forma de fazer ele aqui. Como pode ser que existam várias outras. E como é que a gente faz para saber isso? Com base em cada nota que você aperta para executar um acorde, é possível você usar essas mesmas notas e jogar elas em qualquer outro lugar, tá? E é sobre isso que eu vou explicar para você a partir de agora, tá? E a partir de agora a gente vai começar a estudar um pouco mais a fundo sobre isso, tá bom? E só que eu não posso começar com as escalas, né? Aliás, com os acordes. Primeiro, eu preciso começar explicando para você algumas coisas em relação ao seu objetivo hoje aqui, né? O nosso objetivo hoje aqui é revolucionar a sua forma de tocar violão, né? Como é que você faz para revolucionar a sua forma de tocar violão, né? A gente consegue revolucionar a nossa forma de tocar violão a partir de alguns passos simples. Primeiro deles, a gente precisa conhecer o braço do instrumento, tá? Então, eu vou passar um review bem rapidão e daí depois eu vou explicando parte por parte para que você compreenda e assimile bem esse conteúdo, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem o braço do instrumento. A gente tem que conhecer primeiramente o braço do instrumento, tá bom? Conhecendo o braço do instrumento, a gente vai entender, a gente vai começar a ver que o braço do instrumento é o que a gente chama de escala cromática, tá bom? E a escala cromática nada mais é do que uma escala que se conta de semitons em semitons e de tom, ela é dividida em semitons e tons, né? Então você tem dentro dela tons e semitons. Então, isso daqui é a primeira matriz que a gente precisa entender, né? Isso daqui é a ponta do iceberg. Vocês já viram a ponta do iceberg? O iceberg ele está aqui, né? Você vai entender isso. Só que vocês devem saber que embaixo do iceberg existe uma infinidade de coisas. Então, isso daqui que eu estou falando para vocês, ele vai abrir para você. E depois disso, é claro, vão ter outros caminhos que você deve percorrer, tá bom? Mas vamos por partes que vai ficar tudo certo. Então, ó, a gente tem aqui que conhecer primeiro o braço do instrumento. Conhecemos o braço, entendemos que o braço é uma escala cromática, certo? A partir do momento que a gente entende que isso é uma escala cromática, né, a gente entende também que ela é montada através de tom e semitom. Beleza, ficou claro até aqui, né? Então, agora o que a gente vai ter que entender? Agora a gente vai colocar isso na parte prática. E a gente vai colocar isso dessa forma. Ó. Isso daqui que eu estou escrevendo, não sei se está dando para enxergar, mas ó, aqui é um dó. E se caso você ainda não saiba ler cifras, eu vou colocar aqui no cantinho para você agora, tá bom? Caso você não saiba ler cifras ainda. Então aqui a gente tem um dó. Opa. Que é a letra C.
Aqui a gente tem o E, que é a letra Mi. O F, que é a letra Fá. O G, que é a letra Sol. O A, que é a letra Lá, que é o acorde de Lá. E o B, que é a nota Si. Tá bom? Então, aqui no cantinho tem a definição ali para vocês, para você compreender, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, subindo, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si, tá ok? Então, aqui a gente tem as 12 notas que compõem o sistema ocidental de música, né? Que são as 12 notas principais, né? Incluindo notas que a gente conta de semitom em semitom, né? Então, quando a gente está falando de semitom, a gente está falando de usar essa nota e a próxima dela. Então, isso é a distância que há entre as notas. Por exemplo, do Dó até o Dó sustenido, a gente tem um intervalo de semitom, ok? Então, entre Dó e Dó sustenido, aqui, a gente tem um intervalo de semitom. De Dó sustenido até Ré, a gente tem outro intervalo de semitom. Então, a cada nota é meio. Do Dó até o Dó sustenido é meio, do Dó sustenido até o Ré é meio, e assim por diante. Tá ok? Então, isso é um semitom, né? O semitom é a menor distância entre uma nota e outra. Logo, Dó até o Dó sustenido. Para a gente entender aqui como é que funciona a questão de um tom, por exemplo, a gente tem que ver a seguinte ideia. Do Dó até o Dó sustenido, a gente tem meio. Do Dó sustenido até o Ré, a gente tem mais meio. Então, 1 com 1 dá 2. Simples. Então, do Dó até o Ré, a gente vai ter um intervalo de um tom. E agora eu vou mostrar para você como é que você faz para aplicar isso no seu instrumento, né? Como é que você faz para... Como é que é a prática disso, né? Um exemplo bem prático aqui. Vamos pegar uma corda, a corda Mi, né? Mizão, solta, né? Isso aqui é uma corda Mi, solta. Se eu aperto na primeira casa, ok? Se eu estou apertando na primeira casa, que nota que eu tenho? Vamos agora aqui para o braço, aqui para a nossa parte prática. Aqui. Acompanhe comigo. Meu ponto de partida é o Mi, porque eu tô na corda solta, ó, corda solta, sexta corda, Mi. Então, isso daqui é o meu ponto de partida. Ponto de partida pode ser qualquer nota, tá bom? Só tô colocando um exemplo ali. Então, o ponto de partida nosso é o Mi. Significa que isso aqui é a corda solta. Tá bom? Então, eu tenho a corda solta Mi, essa nota aqui. O que vai acontecer? Para mim compreender quais notas eu vou ter aqui na frente e tudo mais, eu preciso que essa nota que vem na frente, ela é equivalente à primeira casa. Ela é equivalente à primeira casa do meu instrumento. E a próxima nota equivale à segunda. A outra nota equivale à terceira. A outra equivale à quarta. E assim por diante. Quando acabar o Si, você volta de novo no começo. Então, é um ciclo muito legal isso. Então, vamos fazer aqui junto comigo? Vamos ver, ó. Vocês acompanhem aqui junto comigo. Ó, então aqui a gente tem corda solta Mi. Primeira casa, Fá. Segunda casa, Fá sustenido. Terceira casa, Sol. Quarta casa, Sol sustenido. Quinta casa, Lá. Sexta casa, Lá sustenido. Sétima casa, Si. Oitava casa, Dó. Nona casa, Dó sustenido. Décima casa, Ré. Décima primeira, Ré sustenido. Décima segunda, Mi.
e aqui começa tudo novamente. Tá, mas da onde você tirou, William, que que essa corda aqui é Mi? Cada corda, aliás, o violão ele conta assim, a gente tem 6 cordas no violão, né? Essas 6 cordas, elas são contadas de baixo para cima e cada uma delas tem um nome, né? Eu vou colocar o nome delas aqui também para você compreender. Vou colocar aqui e vou sair da frente, olha só. Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Então, ó, primeira, isso aqui é de baixo. Segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, tá bom? Então a gente tem, essa daqui é a de cima. Muito bem. Não sei se está dando para enxergar ali. Dá para enxergar? De boa? Ó. Muito bem, ó. Então a gente tem as cordas, né, do nosso instrumento contadas de baixo para cima. Então eu peguei como exemplo a corda número 6, tá bom? E na corda número 6 a gente vai ter essa jogada. Mi, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá sustenido e assim por diante, tá bom? Um conselho para você começar a entender isso, foi o que eu fiz quando eu comecei a estudar muito essa técnica, é você pegar simplesmente e colocar, decorar apenas uma corda de cada vez. Então você decora, por exemplo, decora aqui Mi, solta, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, e assim por diante. Daí o que você vai fazer? Você vai pegar notas separadas. Então, por exemplo, você vai olhar aqui, Mi, Fá. Aí você pula aqui e fala em voz alta qual nota que você está apertando. Si, Sol, Lá, Si bemol, ou Lá sustenido, né, no caso. Si, Dó, Sol sustenido, Fá sustenido, entendeu? E você vai decorar. Decorou essas notas aqui, conseguiu decorar essas notas, show de bola. Aí você parte para a corda de baixo. E a corda de baixo você vai fazer exatamente a mesma coisa. E daí o legal é que você consegue mapear, você já começa a brincar com as notas. Por quê? Ó, por exemplo, você tem uma nota aqui, um Sol. Você pega um Sol. Você vai pegar um Sol, o Sol tá aqui. Aí, no caso, a corda de baixo ela é uma corda Lá, né? Então, se você acompanhar aqui comigo, ó, aqui é uma corda Lá, tá vendo? Opa, deu para ver aí? Uma corda Lá. Sendo que aqui a corda Lá, eu vou apertar a primeira casa, ela vai se transformar num Lá sustenido. E eu já vou explicar o porquê dessas outras coisinhas que tem aqui, que tá aparecendo, tá bom? Então, Lá, solta, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol. Você vai começar a mapear, você achou um Sol aqui, olha que legal. Depois vem Sol sustenido e Lá, daí se repete novamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Você encontrou um Sol aqui e você já sabia que existia um Sol aqui. Esse Sol e esse Sol, eles são exatamente iguais. A única diferença é que esse aqui é mais grave e esse daqui é mais agudo. Olha que bacana. Você já começa a entender que aqui é um Sol e que na 10ª casa da corda de baixo, você também tem um Sol. Isso vai facilitar bastante quando você for fazer uma escala, quando você for improvisar alguma coisa. Por exemplo, quando você vê alguém fazendo isso daqui, ó. Por exemplo, isso daqui que eu fiz é uma coisa simples, mas isso daqui eu usei notas, entendeu? Se eu não sei as notas que eu estou fazendo, chances são de que eu vou fazer errado.
chances são de que eu não vou gerar um resultado legal. Por exemplo, se eu não soubesse quais notas que eu poderia usar aqui, provavelmente ia sair alguma coisa semelhante a isso aqui, ó. Tudo errado, tudo feio, entendeu? Então, quando você conhece quais notas que você tem aqui no braço, quais notas, aonde elas estão e quais você pode usar, fica muito mais fácil, fica muito mais prático de você dominar qualquer coisa. E é por isso que eu falo que quem conhece isso consegue fazer muitas coisas no violão, tá? E só abrindo um parênteses aqui, eu comecei a estudar isso, né, naquela época. Eu comecei a estudar muito sobre essa questão, né? E eu lembro que foi muito difícil para mim, porque eu não achava material. Eu não tinha videoaulas assim, onde as pessoas faziam, né, seminários online para mim poder aprender, né, isso de forma gratuita, né? Então, era muito complicado para poder fazer esse tipo de coisa. Então, assim, hoje é muito melhor, é muito mais fácil. Bom, mas vamos lá. Passada essa parte, então, você vai passar para a corda de baixo, né? Uma vez que você consegue fazer isso nas duas cordas que você tem aqui, fica muito mais fácil você conseguir fazer isso nas cordas de baixo. E você vai perceber que você vai encontrar mais notas próximas. Por exemplo, olha só, a gente já descobriu que aqui tem um sol, a gente já descobriu que aqui tem outro sol, mas esses dois aqui eles estão longe. Se você for fazer um sol de uma música, não dá ainda, porque a gente está com apenas duas notas que a gente descobriu. Tá bom? Então, isso vale para as outras notas também. Então, por exemplo, aqui é um Lá. Você vai encontrar um outro Lá aqui, ou um Lá solto, né? Por exemplo, um Dó. Você encontrou um Dó aqui na sétima, aliás, na oitava casa. Você vai encontrar um Dó aqui na terceira também, entendeu? Então, você tem que ir pegando nota por nota para você começar a saber, né? Começar a dominar isso tudo, tá bom? Então, na corda de baixo, por exemplo, a gente vai ter a corda Ré. Corda Ré. Opa! A corda Ré, ela está aqui, né, solta. A primeira casa vai ser um Ré, aliás, a primeira casa vai ser um Ré sustenido. E lembra sempre, quando eu digo que uma corda ela é solta, quando eu digo que uma corda está solta, significa que você tem que olhar para ela aqui, nessa tabela, tá bom? Então, ó, toquei a corda Ré. Aonde tem uma nota Ré aqui? Aqui, ó. Então, a primeira casa é sempre a próxima nota que está aqui. Então, fica muito simples de entender, tá bom? Então, ó, aqui a gente tem um Ré solto, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol e percebam, aqui tem um Sol, aqui em cima também tinha um Sol e aqui embaixo, nessa outra corda, também tinha um Sol. São três Sols diferentes, mas que são, aliás, são três Sols iguais, mas que têm tonalidades diferentes. Por exemplo, tonalidades não, são graves, né? Uns são mais graves e outros são um pouquinho mais agudos, né? Então, esse daqui é o mais grave que a gente tem. Esse daqui já é um pouquinho mais agudo, mas é um Sol. E aqui a gente tem um terceiro tipo de Sol, que é um pouquinho mais agudo. Olha só. Olha, esse aqui é mais agudo. Beleza. Então, se a gente for, por exemplo, na corda de baixo, a corda de baixo tá solta. A corda de baixo solta, ela é uma corda Sol. Terceira. Terceira corda, corda Sol. E o que vai acontecer? Onde o Sol está? O Sol está aqui. Então, se o Sol está aqui, eu já tenho mais um tipo de Sol para eu poder usar, né? Eu tenho o Sol aqui, eu tenho o Sol aqui, e eu tenho um Sol aqui, e eu tenho um Sol que está solto agora, já está começando a ficar um pouco mais agudo, né? E eu estou usando o Sol, né, a nota Sol,
para você ter uma base, mas não quer dizer que você precisa usar o sol como exemplo. Você pode pegar todas as notas, a ideia é você conseguir entender onde que está cada nota, tá bom? Então, essa aqui é a sacada da coisa. Então, aqui a gente está no sol. O sol está aqui, sol sustenido na primeira, lembrando sempre, sol solta, sol sustenido, primeira casa. A próxima nota, que no caso é na segunda casa, seria um Lá. Aqui a gente tem um Lá sustenido. Aqui a gente vai ter um Si. Aqui a gente vai ter um Dó. Andou mais uma, a gente vai ter o quê? Um Dó sustenido. Ré sustenido. Mi, Fá sustenido. Sol. Compreenderam? Então, cada lugar desse daqui, ele é uma nota musical. É uma nota musical muito importante para você compreender. Você sabendo onde você tem essas notas, aliás, você sabendo localizar essas notas, você sabendo que aqui é um sol, você sabendo que aqui também é um sol, que aqui é um sol, ou que nessa daqui é um sol também, cara, isso é muito importante. Faz toda a diferença, tá bom? Faz toda a diferença mesmo. Então, vamos aqui um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente aqui. Dando uma olhada aqui na outra página nossa. Aqui, legal. Muito bem. Então, compreendido essa parte, a gente vai executar isso exatamente igual nas cordas de baixo também. Então, por exemplo, na corda Si, a gente vai ter a corda solta, e ela está aqui, tá vendo? Na última. Então, você está na última corda solta. Primeira casa, Dó. Segunda casa, Dó sustenido. Terceira casa, Ré sustenido. Vocês estão percebendo a jogada? É muito simples. É muito simples de você compreender e aprender a mapear o braço do seu instrumento, né? As notas que você tem no braço do seu instrumento fazem toda a diferença quando que você saiba. Isso abre caminho para que a gente consiga, então, avançar um pouco mais, tá? A gente consegue avançar um pouquinho mais a partir de agora. E antes disso, né, antes de a gente avançar um pouco, eu preciso explicar para você uma outra coisa aqui. Vocês estão percebendo aqui? Aqui eu tenho um Dó sustenido e aqui, bem pequenininho, tem um D e um B, né? O joguinho da velha, ele significa sustenido, tá? O joguinho da velha significa sustenido e o B significa bemol, entenderam? Então, o que é um bemol, né? Bemol é uma nota que a gente usa, é uma nota enarmônica, que na verdade ela serve faz a mesma função do sustenido, só que o inverso. Então, por exemplo, para subir a gente utiliza o Dó sustenido, aliás, a gente utiliza o sustenido. E para descer, para voltar a nota, né, por exemplo, um meio tom abaixo, a gente utiliza o bemol. Então, vamos dar um exemplo prático aqui para você. Então, aqui, vamos dizer que eu estou com uma música. Isso aqui a gente usa muito para poder fazer transposição de tonalidade, tá? Transposição de tonalidade, a gente usa muito isso para que a gente possa se localizar ali, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem uma música, ela está em Lá, tá ok? Quando eu preciso subir a sua tonalidade em meio tom, eu subo para o Lá sustenido, tá bom? E quando eu preciso descer, meio tom, eu utilizo o Lá bemol, tá certo? Então, mas se você tiver, por exemplo, uma música em Sol e for subir, você não vai utilizar o Lá bemol, você vai utilizar o Sol sustenido. É meio louco isso, porque a mesma nota que a gente utiliza para poder subir
é a mesma que a gente utiliza para descer, mas com nomes diferentes. E não tem nada demais, por quê? A posição é a mesma. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que a gente esteja fazendo... Vamos supor que a gente esteja fazendo aqui um sol. Tá? Só um exemplo. Vamos pegar esse tipo de acorde para facilitar a compreensão de vocês. Eu tenho um sol. Acorde bem simples, tranquilão, de boa. E eu preciso subir meio tom. Sol sustenido. Então, sol sustenido. Beleza? Se, por exemplo, eu esqueci que eu estou no sol agora. Se eu estou num lá e preciso baixar meio tom, eu vou uma para trás. Aqui era o sol sustenido, não era? Só que quando eu estou partindo do lá, isso daqui se transforma num lá bemol. Isso é uma questão de escala, uma questão de... quando a gente for ver parte de campo harmônico e tal, a gente vai entender que por que isso acontece, né? Como isso é importante na hora de uma música, né? Então, é justamente isso, né? E, por exemplo, se eu tô aqui num sol, por exemplo, eu subi, tô num sol sustenido, voltei, tô num sol. Agora, se eu quiser descer, sol bemol. Só que se eu começar aqui do começo, partindo e subindo, Fá sustenido. O mesmo lugar onde é um sol bemol, ele é um Fá sustenido também, tá bom? Então, esse tipo de fenômeno, né, quando a gente chama, quando tem uma nota que ela é natural, que ela é, por exemplo, que ela é sustenida, aliás, né, que ela é um acorde, uma nota sustenida, e ela também é chamada de bemol, né, dependendo de onde ela parte. Se você parte para cima, ela é sustenido. Se você desce, ela se transforma num bemol. Esse tipo de fenômeno a gente chama de notas enarmônicas. A gente chama de notas enarmônicas, ou seja, notas que têm a mesma sonoridade, certo? Porém, você utiliza ela com nomes diferentes dependendo da forma com que ela está ali, dependendo da escala que ela está, dependendo do campo harmônico e tudo mais que a gente vai aprender em outras aulas também. E, então, depois que a gente conhece tudo isso, depois que a gente entende que a gente precisa conhecer o braço, que a gente precisa que a gente entender que aquilo ali é uma escala cromática, que a escala cromática ela é contada de tons e semitons, né? Ela tem tons dentro e tem semitons também, e essas notas aqui elas estão por todo o braço. É só essas 12 notas que tem dentro das 6 cordas aqui do violão, né? São essas 12 notas que a gente tem. Depois que a gente compreende tudo isso, depois que a gente começa a entender isso, a gente começa a abrir o nosso olho para uma outra coisa, que é as escalas, né? E é sobre isso que eu vou falar agora, né? A gente vai falar um pouco agora sobre escala, e mais propriamente dita, a escala maior, tá bom? A escala maior. E tem uma formulazinha que até hoje vocês que estão me assistindo, né? Vocês aí que estão acompanhando esse trabalho, que vão ter a chance de aprender essa escala, aprender essa fórmula, né? Essa fórmula, que eu me lembre, eu não tenha visto em lugar nenhum. E para poucas pessoas apenas eu ensinei essa fórmula de escala que eu utilizo para mapear todas as outras escalas que eu preciso na hora de tocar, na hora de montar um solo, na hora de fazer, sei lá, o que eu quiser fazer com o violão, né? Em termos de acordes, escalas, né? É a escala maior que eu uso. E é esse formato que eu utilizo para poder, sei lá, dar mais resultado ainda para as escalas que eu vou montar. Então, eu vou mostrar aqui como é que funciona e depois eu vou apagar para dar outros exemplos aqui em cima também, tá bom? Então, continua comigo, vamos lá. Aqui, dentro da escala maior, a gente tem que entender uma coisa. Nós temos uma fórmula. Essa fórmula, ela é tratada de tons e semitons. Dentro dessa fórmula, a gente vai ver tons e semitons. Gravem bem isso. E
Se caso você não sabe muito sobre escala cromática, e se caso isso aqui que eu te expliquei sobre escala cromática não foi o suficiente, dentro do nosso canal no YouTube tem um vídeo sobre escala cromática, tá bom? E talvez seja útil para você dar uma olhada lá, tá bom? E qualquer coisa, posta um comentário, deixa sua dúvida, porque a gente vai tentar montar um conteúdo bacana para poder responder. Mas, ó, uma vez que a gente entendeu o que é tom e o que é semitom, fica mais fácil da gente compreender a fórmula da nossa escala, né? E como é que a gente faz isso? Primeiro, toda escala, ela vai partir de dó. Então, o dó é onde começa tudo aqui pra gente, tá bom? Pode ser que você tenha visto de algum outro jeito, não tem problema. A fórmula que eu uso, ela começa em dó, tá bom? Ela começa a partir de dó. E aqui a gente vai colocar a nossa primeira escala. Por que eu começo de dó? Porque o acorde de dó, ele é a única escala que não tem sustenido nenhum. De escalas maiores, ela é a única que não tem nenhum sustenido. Ou seja, você usa o dó, ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si, tá? E já vocês vão entender por que isso daqui é diferente de escala maior. Isso daqui é uma escala cromática, onde tem todas as notas, e a escala maior, ela é somente a escala onde pulando os sustenidos ali, tá? E já vocês vão entender e nós vamos chegar num outro estágio rapidão. Então, ó, eu coloquei aqui. Cada nota dessa equivale a 1 grau, tá bom? Então, cada nota a gente chama de grau aqui dentro dessa forma. Então, o grau número 1 é o grau, é a nota dó, tá? O grau número 2 é o ré. O grau número 3 é o mi. O grau número 4 é o fá. O grau número 5 é o sol. O grau número 6 é o lá. O grau número 7 é o si. E o grau número 8 é o dó de novo. E aqui a gente chama de isso daqui, essa outra nota, quando ela se repete, a gente chama isso de oitava. Talvez você já tenha ouvido isso, mas ou não, talvez se você não tenha ouvido isso, oitava é quando você repete a mesma nota depois de um certo tempo. Por exemplo, eu tenho um dó, eu vou ter um ré, mi, fá, sol, lá, si. Quando eu repetir o dó de novo, eu finalizei em oitava. Quer dizer que aquilo lá vai começar de novo. Ré, mi, fá, mais alto ainda. E até chegar de novo na outra oitava, que é o outro dó, né? Isso pode ser para um ré, pode ser para um mi. Então, independente, é só você jogar isso para qualquer nota que você quiser, tá bom? Mas vamos lá. Como é que funciona isso? Do dó até a nota ré, a fórmula ela não muda, tá? A fórmula, vou até escrever aqui, ó. Não muda. A fórmula da escala maior, ela é isso daqui e ela não pode sofrer nenhuma alteração. Ela não pode sofrer nenhuma alteração, senão ela não dá certo, senão não é escala maior, tá bom? Então, ó, a escala maior, ela consiste nessa fórmula. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E como é que a gente faz isso? A gente vai dispor as 8 notas da escala de dó aqui. Nossa primeira escala que a gente precisa. Do dó até o ré, a gente vai ter, olha aqui, intervalo de tom. Então, isso daqui é a distância que a gente vai ter no primeiro grau, do primeiro até o segundo, tá bom? Então, isso daqui é um intervalo de tom. Do ré até o mi, do segundo até o terceiro grau, tá pedindo também um intervalo de tom para bater com esse daqui, ó, tá vendo? Tá tudo igualzinho, não pode mudar a escala. E do mi até o fá, tá pedindo um intervalo de semitom. Então, até aqui tá tudo ok. Essa primeira escala, ela vai estar certa, tá tudo ok, tá tudo show de bola. Do fá até o sol, tá pedindo um tom. Do sol até o lá, tá pedindo mais um tom. Do lá até o si, tá pedindo outro tom. Do si até o dó, tá pedindo um semitom. E daí, é importante lembrar, para vocês verem, eu vou fazer uma análise aqui rápida com a escala de cima, para vocês compreenderem o que eu estou dizendo, para vocês começarem a ver
para ver se faz sentido para vocês. Então, ó, aqui, vamos pegar o Si. Do Si para o Dó, está pedindo um intervalo de semitom. Ó, de Si até Dó, não tem nenhum outro sustenido aqui no meio. Aqui para o Dó, tá vendo? Então, significa que aqui a gente tem um intervalo de semitom. Então, para vocês entenderem melhor porque, da onde que eu tirei esse tom aqui, é só vocês imaginarem. Entre uma nota e outra, entre essa nota e essa nota, tem algum sustenido? Tem alguma coisa a mais? Se tiver alguma coisa a mais, significa que tem um intervalo de tom, né? Então, entre Mi e Fá, existe alguma coisa no meio deles? Entre Mi e Fá, tem alguma coisa aqui no meio? Não tem. Ou depois do Mi, logo já vem o Fá. Agora, se aqui, por exemplo, fosse aqui, ó, por exemplo, Fá e Sol, tá pedindo um tom. Fá e Sol. Ó, tem um meio aqui, um sustenido no meio. Então, significa que entre Fá e Sol tem um intervalo de tom. Mas isso daqui é tranquilo para vocês compreenderem só essa jogada, tá? Então, ó, vamos lá. Montamos a nossa escala, ok? Descobrimos aqui que essa nossa escala, ela está montadinha, bonitinha, tranquilamente e tá tudo montadinho certinho. Para que a gente consiga montar uma nova escala, a gente precisa pegar o quinto grau da escala que a gente já fez, ou seja, da escala de Dó, e a gente vai pegar o quinto grau. Pegamos o quinto grau dessa escala e a gente monta uma nova escala. Como é que é isso? Aqui embaixo, eu peguei o Sol, que é o quinto grau, tanto que ele está aqui, ó. Usa-se o quinto grau para montar uma nova escala, e isso faz parte da fórmula, não pode ser mudado também. E então, ó, a gente tem aqui, começando em Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol novamente. Eu coloquei 8 notas. Coloquei 8 notas aqui, igual eu fiz com a escala de Dó. Mas olha só, entre Sol e Lá, tá pedindo um intervalo de um tom. Bateu, ok. Então vamos colocar aqui, ó. Opa, um Vzinho, tá certo. De Lá até Si, tá pedindo um intervalo de um tom. Até aqui, tudo certo? Então, ó, aqui tá pedindo um intervalo de um tom. De Lá até Si, tá pedindo um intervalo de um tom. De Si até Dó, tá pedindo um intervalo de semitom. Beleza, bacana, bateu. Aqui também tá show de bola. E vocês estão percebendo que ela tá ficando parecida com essa, não tem sustenido ainda. Então, o que a gente vai fazer? De Dó até Ré, tá pedindo outro intervalo de tom. De Ré até Mi, tá pedindo outro intervalo de tom. E tem também, de Mi até Fá, aqui que vem a grande sacada. Eu preciso que você preste muito, mas muito atenção agora. Porque é aqui que mora o perigo, tá bom? Ó, aqui o que vai acontecer? De Mi até Fá, tá pedindo um intervalo de tom, pessoal. Só que, olha, lembra que eu falei lá no começo da nossa aula que de Mi até Fá não tem um intervalo de tom. De Mi até Fá, a gente tem um intervalo de meio tom, tá? Cada nota dessa aqui, ela equivale a meio tom apenas. Então, alguma coisa tem que ser feita aqui para que a gente possa conseguir executar essa escala corretamente. E o que a gente vai fazer? De Mi até Fá não tem um tom. Então, a gente vai precisar... E a gente não pode mudar a escala. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o Fá. E a gente vai colocar um sustenido nele. Olha que bacana. A gente resolveu essa questão. De Mi até Fá não tinha um tom. Então, para resolver isso, a gente coloca um sustenido no Fá. Então, o Fá virou sustenido. Agora, ele passou para cá, ó, tá vendo? Então, significa que de Mi até Fá, a gente tem um intervalo de tom. Bateu aqui com a nossa escala, bateu aqui também. E daí, automaticamente, uma vez que você colocou o tom correto aqui, nessa nota, no Fá sustenido, automaticamente vai pedir na última um semitom. Isso lá naquela escala, né? Isso aqui não muda, tá? E automaticamente pediu
um semitom e de Fá sustenido até Sol, a gente tem o nosso semitom montado. Vocês estão compreendendo como que é mágico esse negócio? A coisa é, você tem que compreender o braço do seu instrumento, tá? Dentro do braço do seu instrumento vai ter essas notas aqui que eu tô colocando para vocês, e com essa fórmula de escala, você consegue montar todas as outras escalas maiores que você tem, tá bom? Que tem para serem colocadas. Agora eu vou apagar aqui e para dar mais alguns exemplos para você fazer aí também, para você fazer junto, tá bom? Então, eu vou apagar aqui. Só vou deixar a escala de baixo, a escala de Dó que a gente já fez. Essa daqui, a escala maior. Vou só escrever novamente aqui. Escala maior. Muito bem. Muito bem. Então, ó, montamos uma nova escala, a escala de Sol. Tudo bem? Então, agora, vamos lá. Me acompanhe. E agora sim, a gente vai pegar, dessa próxima escala que a gente montou, a gente pega aqui grau mesmo, é o grau número 5, né? Então, ó, o grau número 5, só deixa eu colocar aqui, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, o grau número 5 da escala eu uso para formar uma nova escala. Vamos lá, então. O grau que a gente usou é o grau número 5. O grau número 5 é o Ré. Então, vamos pegar aqui. Vou colocar ele bem aqui em cima para a gente fazer várias escalas. Então, o Ré. Vou pegar e vou fazer ele igualzinho eu fiz com as outras. Muito bem. Grau número 1, grau número 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Não tem a necessidade de eu colocar os graus aqui em cima, aqui, porque você já vai compreendendo que cada nota equivale a um grau, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Aqui a gente vai ter aqui. Muito bem. Agora eu vou dar um tempinho para você, vou dar 10 segundos para você pegar um papel e uma caneta. Se você ainda não tiver um papel e uma caneta, eu vou dar esses alguns segundos aí para você poder pegar um papel e caneta, para você acompanhar comigo aqui, tá bom? Então, estamos terminando aqui. Muito bem. Estamos... Bom, os 10 segundos acabaram. Espero que você tenha pego o seu papel e caneta, tá bom? E olha só, agora a gente vai fazer o seguinte. A fórmula, vocês já sabem, essa fórmula ela não muda, tá bom? Essa fórmula ela não muda e a gente vai ter do Ré até o Mi pedindo um intervalo de tom. De Mi até o Fá está pedindo um intervalo de tom. Lembra que na escala anterior teve esse mesmo problema aqui. Então, esse mesmo problema aqui você já não precisa ter. Porque na próxima escala, você vai ter os sustenidos da anterior e mais um. Simples, né? Então, ó, Fá sustenido. Então, Ré, de Ré
a gente vai até Mi com um tom, de Mi a gente vai até Fá sustenido com mais um tom, de Fá sustenido até Sol com mais meio tom, de Sol até Lá, tom, de Lá até Si, tom, de Si até Dó. Tá pedindo um intervalo de tom e vai acontecer a mesma coisa. O que vai acontecer? Aqui, a gente está pedindo um intervalo de tom, só que na verdade entre si e dó tem um intervalo de semitom. Então, a gente vai ter aqui que aumentar e colocar um sustenido dentro dessa escala, ok? Então, de si até dó sustenido tem um intervalo de um tom, para daí então bater com um intervalo de semitom de dó sustenido até o ré, tá bom? Então, ó, tá aí para vocês darem uma copiada, darem uma respirada nessa hora e para ver como é que vocês estão aí, tá ok? Então, ó, vamos fazer mais duas escalas aqui, mas vamos fazer mais duas escalas para ver se vocês fixaram bem. E qualquer coisa vocês podem deixar aqui embaixo, acho que tem uma abinha de comentário. De repente, se você tiver alguma coisa para falar, né, alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida sobre isso que a gente está falando, né, eu estou com a página aberta aqui para a gente poder, sei lá, tentar ajudar de alguma forma, tá? Então, espero que você esteja curtindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na parte de comentário aqui. Muito bem. Abrindo. Depois eu dou uma olhada lá. Ó, então vamos lá. Vamos pegar uma nova escala aqui. A próxima escala que a gente vai ver, a gente vai sempre pegar, lembra sempre, quinto grau. Pegou a escala maior, quinto grau. Lembra sempre, tínhamos nenhum sustenido na escala de Dó. Tínhamos um sustenido na escala de Sol. Tínhamos 2 sustenidos na escala de Ré. E não precisa pensar muito para entender que na próxima escala a gente vai ter 4 sustenidos. Então, qual vai ser a próxima escala? Aliás, 4 sustenidos não, 3 sustenidos, né? Acho que eu falei errado. Então, ó, a próxima escala que a gente vai usar vai ser a escala de Lá. 1, 2, 3, 4, 5. Quinto grau, escala de Lá. Então, olha, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Eu só estou colocando essa escala sem nada, sem nenhum sustenido, para montar junto com vocês. Mas se você já está anotando essa escala aqui assim, por exemplo, você vai se deparar com a situação de que... Desculpa. Você vai se deparar com a situação de que você pode já pegar as notas das escalas anteriores e você já pode colocar na próxima escala que está aqui, entendeu? Então, fica muito simples de fazer. Então, vamos lá. Mas eu vou fazer aqui junto com vocês para fixar realmente mesmo o conteúdo para vocês. Então, ó, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, vamos supor, a gente já sabe que o Fá é sustenido e a gente já sabe que o Dó é sustenido também. Então, Dó e Fá já era. Então, de Si até Dó, sustenido, um tom. De Dó sustenido até Ré, semitom. De Ré até Mi, tom. De Mi até Fá, tom. De Fá sustenido até Sol, aqui entra o negócio, porque aqui eu alterei do Mi até o Fá sustenido para poder dar um tom. Só que de Fá sustenido até Sol não tem um tom. Então eu vou ter que fazer o quê? Altero sustenido. Altero Sol sustenido para Dó sustenido. Aliás, eu altero o Sol para Sol sustenido. E daí não tem erro, tá bom? E daí do Sol sustenido até o Lá, a gente já vai ter um intervalo de semitom. Entenderam? Então,
vamos fazer mais uma escala. Dá mais um tempinho para você anotar aí. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha nos comentários que temos aqui. Muito bem. Muito bem. Internet. Vamos. Conexão com a internet aqui. Muito bem. Legal. Boa aula, muito bom, viu? Beleza, Wilson, Sara. Legal. Que bom que vocês estão comigo. Ó, vamos lá, então. Continuando aqui, eu vou ter que apagar essa escala aqui de baixo, que não vai caber. Então, vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Então, ó, fizemos aqui a escala de Lá. A próxima escala que a gente vai utilizar é a escala de Mi. Então, a gente vai pegar a escala de Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré e Mi. Então, a gente já vai fazer ela mais rapidinho aqui agora. Muito bem. A gente vai chegar aqui nessa escala. Então, ó, a gente vai pegar os três sustenidos que a gente já montou. Então, a gente vai ter Fá sustenido, Sol sustenido e Dó sustenido. Então, de Mi até Fá sustenido, tom. De Fá sustenido até Sol sustenido, tom. De Sol sustenido até Lá, semitom. De Lá até Si, tom. De Si até Dó sustenido, tom. De Dó sustenido até Ré, tá pedindo um tom. Beleza. Só que daí entra um detalhe. Tá pedindo um tom de Dó sustenido até Ré. Só que não tem. De Dó sustenido até Ré, lembra da escalinha cromática? Era o intervalo de semitom. Então, era o intervalo de semitom de Dó sustenido até Ré. Então, para a gente poder mudar isso daqui, vocês já devem ter pegado. Então, a gente vai ter que alterar. E vai virar de Dó sustenido, vai virar de Ré, vai virar Ré sustenido. Entendeu? Para daí, então, bater aqui com o semitom que está pedindo entre Ré sustenido e Mi. Muito bem. Vamos fazer uma nova escala. Eu vou montar as escalas todas com sustenidos para você. Tem a outra parte também que é uma escala com bemóis também, que entra outras questões como ciclos de quintas e tudo mais. A gente vai ver depois também isso em outras aulas. Olha, então, olha só. A gente vai ver o que? A próxima nota seria uma escala de Si. Olha só. Escala de Si. Então, escala de Si... Muito bem. Muito bem. Então, a gente já tem um Dó sustenido. A gente já tem... Aliás, a gente já tem quatro sustenidos. Ó. A gente tem um Ré sustenido. A gente tem... Aliás, um Dó sustenido. A gente tem um Ré sustenido. A gente tem um Fá sustenido. A gente tem um Sol sustenido. A gente tem quatro sustenidos. E vai ter mais um sustenido agora que a gente vai colocar. Esses quatro sustenidos que a gente vai... Esse outro sustenido que a gente vai colocar, o quinto sustenido, ele vai aparecer justamente no sétimo grau, de novo, aqui. Então, a gente vai alterar para Lá sustenido. Então, de Sol sustenido até Lá sustenido, tem intervalo de um tom. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar uma nova escala. Vou montar elas aqui bem no cantinho aqui também. Será que dá para você? Não dá para enxergar? Ó, então vamos lá. Vou jogar essa escala aqui, essa fórmula para outro canto. Ó, fórmula, vou colocar aqui a escala. Ó,
fórmula. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Muito bem, agora a gente vai pegar aqui, depois da escala de Si, a gente vai usar 1, 2, 3, 4, 5. Escala de Fá sustenido. Então, a escala já vai começar no Fá sustenido. Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá sustenido. Então, ó, a grande sacada aqui, vocês já vão entender o motivo. Olha só. Pedindo tom. Então, vou colocar os mesmos sustenidos que eu já tinha. Então, ó, eu tenho sustenido no Dó, tenho sustenido no Ré, tenho sustenido no Fá, sustenido aqui, tá certo? Tenho sustenido no Sol. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, ó, a gente tem de Fá sustenido até Sol sustenido tom, Sol sustenido até Lá, no caso, aliás, falta um Lá sustenido aqui. De Sol até Lá sustenido está pedindo um tom, a gente tem também. De Lá sustenido, perdão, de Lá sustenido até Si, a gente tem também um semitom, de Lá sustenido até Si. De Si até Dó sustenido, está pedindo um tom, e a gente tem, né, agora, beleza? De Dó até Ré sustenido, um tom. De Ré sustenido até Mi, está pedindo um tom. Aí chegou a grande sacada da coisa. Vocês vão me dizer o seguinte, William, eu não posso alterar o Mi, porque o Mi, ele não tem sustenido, não existe Mi sustenido, né? Mas aí a gente sabe que o Mi sustenido, se ele existisse de fato, ele seria um Fá. Então, para simplesmente, a nível de estética da escala, a gente pode colocar ela como o Mi como um sustenido, mas apenas como estética, porque na hora que a gente for aplicar a escala, aí que faz a diferença, porque você vai ver que não existe Mi sustenido, e sim o Fá naquela hora. Então, é isso que é o importante para você sacar aqui. Então, montamos a nossa escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sustenidos. Nós chegamos a quase o final da nossa escala. A próxima escala que a gente vai usar vai ser a escala que está aqui no quinto grau, que é a nossa escala de Dó sustenido. Então, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó sustenido. Então, vocês perceberam? Agora, se vocês chegaram até nesse estágio fazendo tranquilamente, é provável que a essa altura você já deva ter entendido que aqui não vai ter sustenido. Aliás, aqui não vai ter uma que não tenha sustenido. Então, Ré sustenido, Mi sustenido, que a gente sabe que é Fá, o Fá sustenido, o Sol sustenido, Lá sustenido, Si sustenido, segue o mesmo exemplo aqui do Mi, tá bom? A gente não sabe que não existe. A gente sabe que não existe Mi sustenido ou Si sustenido, mas a gente vai colocar ali simplesmente a nível de, como se diz, de estética mesmo da nossa escala, tá bom? Então, a gente entendeu aqui de Si até Dó, de Si sustenido até Dó sustenido, a gente tem um intervalo de tom. Eu vou colocar aqui para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer com isso. Ó. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vou apagar essas escalas aqui, ó. Só para vocês compreenderem. Para você entender essa questão de semitom aqui do Si para o Dó, do Mi, do Fá, e tal, do Mi sustenido e tal, essas coisas todas que eu estou falando. Então, ó, que a gente vai ter a escala cromática lá, aquela mesma escala que eu mostrei para você no começo da aula. Sol sustenido, Lá sustenido e Si. E depois Dó. Então, beleza. Ó, aqui, cada nota, vou escrever Dó, aqui a gente tem um Dó sustenido. Então, dentro é como se fosse uma nota natural, uma nota sustenida. Quando a gente está aqui no Mi, por exemplo, como a gente está aqui no Mi, se a gente andar uma, dentro da escala cromática, a gente teria um Fá. Mas dentro da estética da nota, equivale como se esse Mi, como se esse Fá fosse um Mi sustenido, olha só. Então, por exemplo, de Mi até Fá, é meio tom. E de Mi até Mi sustenido também é meio tom. Entendeu? Então, assim, é muito simples. É simples de você compreender essa jogada aí, tá bom?
Então, agora vem a parte, uma das partes legais, uma das partes legais que você deve estar se perguntando agora. Tá bom, William, agora eu entendi tudo isso que você falou, né? Eu sei que eu preciso dessas escalas, eu sei que essas escalas são, super show de bola, legal, maravilha, entendi tudo isso. Mas como é que eu faço? Como é que eu faço para aplicar isso, né? Que talvez seja uma das perguntas que você esteja se fazendo. Né? Como é que você faz para aplicar isso, né? Como é que faz para a gente aplicar essas escalas? Então, como eu falei, no começo da aula, eu mostrei para você a escala cromática, tá? Eu mostrei o quão ela é importante, o quão isso tudo, conhecer o braço do seu instrumento, o quanto isso faz a diferença na hora de tocar, tá bom? E eu mostrei para você isso de uma forma bem clara. Só que é o seguinte, agora, com as escalas, isso fica muito mais prático de você entender. Por quê? Vamos pegar aqui a escala de Dó. Vamos voltar aqui. Escalinha de Dó, deixa eu apagar aqui, ó. Escala cromática. E vamos escrever a escala de Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Isso daqui é a nossa querida escala de Dó. Tá bom? E dentro dessa escala de Dó, a gente tem Dó, a gente tem Ré, a gente tem Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó novamente. Como é que a gente faz para entender e para jogar isso para a prática do instrumento? Para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que achar uma nota Dó. Então, por exemplo, vamos pegar aqui na quinta casa. Na quinta corda, a gente vai pegar a terceira casa e a gente vai tocar ela. Então, tocando ela, a gente tem um Dó aqui. Né? Isso daqui é um Dó. Se a gente pegar e entender a escala cromática, a gente vai entender que aqui é um Dó sustenido e que aqui é um Ré. A próxima nota que a gente precisa é um Ré. Então, a gente vai olhar Dó, a gente vai ter um Ré aqui. Legal. Para não ficar muito ruim, por exemplo, aqui a gente sabe que é um Ré sustenido e aqui é um Mi. A próxima nota é um Mi. Então, para não ficar um negócio muito... Para mim ter que ficar andando nas notas, eu vou ter que procurar em uma outra corda. Por exemplo, na corda de baixo, a gente tem um Ré solta. A primeira é Ré sustenido e a segunda é Mi. Então, como é que a gente vai fazer? Ó, Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi. Então, a gente tem Dó, Ré, Mi aqui nessa parte. Ó, já estamos montando a nossa escala. A próxima nota depois do Mi é o Fá. Lembra? O Fá, ele tá do lado bem do ladinho do Mi. Então, se eu tenho um Mi aqui, a próxima nota ela vai ser um Fá. Então, a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá. Olha só que bacana. Sol, já tá aqui na frente. Sol, Fá sustenido, Sol. Então, ó, Dó. Legal. Agora a gente vai embaixo. A gente tem uma corda solta lá, a Sol. Sol sustenido na primeira, Lá na segunda. Então, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. A próxima nota, Lá sustenido, Si. Si, não tem Lá sustenido. Si. Então a gente, Lá sustenido tá no meio, o próximo é o Si, que a gente precisa. E depois do Si, a gente tem o Dó novamente. Olha que bacana. Então ficou. Bacana. Se eu quisesse continuar essa escala, eu parei aqui, ó. Ainda sobrou duas cordas para baixo. Eu faria Dó. Aqui eu teria que procurar um Ré depois. O Ré tá aqui. Então, solta é Si, Dó, Dó sustenido, Ré. Olha que interessante. Olha que bacana. E daí, o que vai acontecer? Ré sustenido, a gente vai trabalhar aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá,
na próxima, Sol, Lá, Si na sétima e Dó na oitava. A escala completa, vou fazer só até a primeira parte, a primeira oitava dela, para ficar mais simples para vocês compreenderem. Entendeu? Aí tá, beleza. Ah, mas aí eu já descobri que ela é feita aqui. Mas aí agora eu preciso fazer ela num outro lugar. Por exemplo, é só você achar um outro lugar onde tem a nota Dó. Por exemplo, aqui na casa 8. Na casa 8 tem um Dó também. Dó. E você vai marcar os lugares. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E é muito simples de se fazer, tá bom? Isso vale para todas as outras escalas. Quando a gente for fazer, falando em escalas, né? A gente vai compreender essas ideias aí. Você precisa simplesmente colocar os dedos aonde tem as notas que está pedindo ali, naquelas escalas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, por enquanto, né, disso tudo que a gente está falando. E provavelmente, se você está aqui, se você está assistindo até agora, é provável que você queira saber ainda mais sobre isso. É provável que você queira ainda conhecer um pouquinho mais sobre violão, estudar um pouquinho mais sobre essa parte, né? E talvez você seja iniciante e talvez você saiba coisas que talvez eu não saiba. Talvez você saiba um outro estilo musical, né? Ou talvez você, sei lá, talvez você ainda não saiba tudo isso que eu te falei. Talvez isso daqui tenha ficado meio, né, aberto aí para você. Talvez tenha ficado meio que no vácuo, assim. Mas eu quero dizer para você o seguinte: esse treinamento de hoje, ele é para celebrar um lançamento de um treinamento mais completo que eu estou lançando, que eu estou fazendo, que eu estou disponibilizando, e que ele vai tratar sobre esses assuntos, né? Só que de uma forma um pouco mais profunda, né? Por exemplo, com materiais para você baixar, com, sei lá, com algumas outras videoaulas mais aprofundadas, mais detalhadas ainda. Por exemplo, é impossível passar tudo isso que eu falei aqui, né, nesse tempo, né? Deu mais ou menos aí quase, deixa eu dar uma olhada aqui, mas deu mais ou menos aí uma hora, quase 1h30, né? Quase 1h24 já de 1h24 de conteúdo. Então, o que acontece? Não tem como eu passar tudo que tem para ser passado nesse tempo aqui, entendeu? Então, o que eu quero que você compreenda é o seguinte: eu criei um curso um pouquinho mais avançado, que eu vou lançar ele, que eu vou jogar todo mundo que for aluno do curso. A gente vai criar uma comunidade secreta no Facebook, onde eu vou entregar esse curso, tá? É um curso onde eu vou mostrar um pouquinho mais sobre pestanas perfeitas, né? Onde a gente vai tirar todas as dúvidas em relação às pestanas, desde como fortalecer a mão, né? Que é uma coisa que parece ser tão bobinha, né? Como que a gente faz para fortalecer a mão para poder treinar uma pestana? Por exemplo, se você está tocando uma pestana e uma música de pestana, tá lá tocando, e de repente você sente uma dor, você sente dor aqui nessa região, ou dor aqui nessa região do braço, talvez uma tendinite, né? Uma suposta tendinite. E isso prejudica muito, né? Quando você acaba tocando. E dói. Então a gente vai aprender como é que a gente deve jogar a força, né? Para que dedo que a gente deve jogar a força desse acorde com pestana. Como é que a gente faz para executar de uma forma mais limpa esses acordes? Como é que a gente faz para trocar de forma limpa, sem acontecer aqueles engasgos, né? Acontece muito isso aqui, ó. O pessoal tá tocando, ó, daqueles engasgos na hora de trocar, né? Então a gente fazer uma troca, a troca ficar um negócio mais limpo, por exemplo. Porque não tem nada mais complicado, né, constrangedor, talvez,
quando você pega, por exemplo, um acorde, e esse acorde, ele, para dedilhar, principalmente para dedilhar, ele sai assim, ó. Aí você pega, o acorde sai meio engasgado. Então, a gente tem muitas técnicas para a gente poder melhorar esses acordes, né? E outra coisa também muito importante é que quando a gente está tocando, por exemplo, quando a gente está tocando uma música determinada, e às vezes a gente precisa improvisar, né? Às vezes a gente precisa improvisar numa certa tonalidade e a gente não sabe como que a gente faz para usar as notas corretas, né? Então eu vou ensinar uma forma de improvisação usando a escala pentatônica. Vou mostrar como é que a gente faz uma escala pentatônica e como é que a gente usa essa escala pentatônica, né? Como é que a gente faz para sacar, por exemplo, qual é o ritmo de determinada música, né? Coisas que são importantes tanto para quem é iniciante, como para quem também já tem um nível avançado, né? Talvez você esteja num nível avançado, mas você, em alguma dessas partes, você peca. Talvez você não consegue identificar um ritmo de uma música, ou talvez você não consiga identificar qual escala que você precisa usar em determinada música. Talvez você precisa, por exemplo, improvisar na hora ali. Você não sabe que escala que você vai usar, você não sabe qual acorde que você vai usar, e isso é muito complicado, porque daí você fica, às vezes, dependendo de uma cifra, ou às vezes dependendo da tablatura de um solo. Então, esse curso ele visa ajudar você num processo de 4 aulas, né, que vão ser aí em torno de 1h30, 2 horas de aula aproximadamente, e mais os conteúdos que provavelmente durante a semana vão estar sendo postados no grupo, né, exclusivamente para você que quiser participar. E daí o que acontece? Baseado nisso tudo, né, eu vou te ensinar umas formas de você usar a escala pentatônica. Vou mostrar para você uma forma que eu utilizo, um padrão que eu costumo usar para poder aproveitar essas escalas e conseguir montar elas de uma forma mais natural, de uma forma mais, digamos assim, mais profissional. Né? Porque muitas vezes a gente acha que improvisação é simplesmente você tacar a nota ali de qualquer jeito. Mas, na verdade, você cria um padrão, você cria uma sequência que que combine legal, e isso que faz a diferença. Entendeu? É isso que faz a diferença na hora de você executar o solo que você está fazendo, tá bom? E vou ensinar sobre formação de acordes, né? Talvez você não saiba o que é tríade, né? Você já deve ter ouvido falar sobre tríades. Será que você conhece o que é uma tríade? E o que a tríade tem a ver com tudo isso? Eu vou ensinar uma maneira que faz você ligar 3 coisas. A escala cromática, que é o braço do instrumento, a escala maior, a escala pentatônica e as formações de acordes. Isso tudo. Aliás, com essas 3 coisas, você consegue chegar na quarta, que é a formação dos acordes maiores, né? E dos acordes menores também. Eu vou explicar o que é uma tríade, né? Uma tríade é uma formação de 3 notas. Por exemplo, um exemplo bem clássico aqui. Um dó. Para formar a nota dó, eu não uso somente a nota dó apertada. Eu uso dó, eu uso mi, eu uso sol, depois eu uso dó de novo, uso mi novamente. Então, a minha tríade, né? As 3 notas que eu uso para fazer, elas estão dentro da escala. Olha só. Dó, mi e sol. Eu utilizo uma outra fórmula, que é a primeira, terceira e quinta. Então, primeira, terceira e quinta. Primeira, terceira e quinta é a formação dos acordes maiores, né? E eu vou explicar isso com muito mais detalhe dentro desse curso, dentro desse treinamento avançado que eu vou estar fazendo. Que eu vou estar fazendo para quem realmente quiser mesmo mergulhar fundo mesmo nessa parada de tocar violão, entendeu? E assim, mostrar para vocês que tocar violão é muito além de você pegar uma cifra, ir lá e tocar, de pegar uma partitura, ir lá e tocar ela, né? É muito mais legal
lógico, eu não estou falando que não é para você tocar com partitura, tá? Eu estou falando o seguinte, é muito mais legal você entender, você entende primeiro como é que funciona toda a estrutura, todo o mecanismo que há por trás, que tudo que você conseguir reter aqui por trás, nos bastidores do instrumento, facilita para quando você vai jogar isso para frente. Por exemplo, quando você, por exemplo, olhar para um acorde desse, que é um dó com nona, você já vai entender por que chama dó com nona. Por que a gente chama isso de dó com nona? Né? Então a gente tem um porquê. Tudo que tem um porquê. Aqui é um dó, aqui é um dó com nona. Mas por quê? Por que é um dó com nona? Eu vou mostrar isso tudo para vocês dentro desse nosso treinamento que eu vou fazer. É uma área restrita para pessoas que querem realmente aprender e aprofundar mais. E eu estava pensando, né, esses dias, assim, é claro que não tem como fazer isso a custo zero, porque a gente tem vários custos, né? Enfim, isso daqui deu um certo trabalho para aprender e tudo mais. E na minha cabeça, na semana passada, eu cheguei a conversar com algumas pessoas sobre essa ideia, e essas pessoas elas olharam e falaram assim, cara, se você realmente der essa transformação que você está prometendo para as pessoas, facilmente esse treinamento que você está oferecendo, ele vale cerca de R$ 1.500. Eu olhei para ele e falei, sério? Daí ele falou, não, sério, coloca R$ 1.500 que vai dar certo. Mas aí, eu tenho um coração muito bom, cara, e tipo assim, é verdade, eu peguei e falei, poxa, R$ 1.500, cara, muito dinheiro, né? E tal, não, a transformação vale a pena e tal. Eu falei, realmente vale mesmo, porque num processo desse, entre tudo isso que eu falei para vocês, eu levo em média aí quase 10 meses para uma pessoa aprender isso, fazendo aulas uma vez por semana, com 1 hora de aula e tal. E, no geral, ela gasta mais ou menos isso de valor, né, numa aula de teoria aqui comigo, né, em torno de R$ 1.500 aí. Isso pro ano inteiro, né, praticamente. E daí, como a internet ela possibilita a gente fazer muita coisa, mas muita coisa legal mesmo, eu resolvi não fazer por 1.500, não. Eu resolvi baixar o preço legal. E eu não vou contar o valor para você. Porque é o seguinte, eu vou deixar você curioso. Só que se você está assistindo pela nossa página na nossa página do evento, eu vou pedir para você fazer uma coisa. Embaixo dessa página, eu vou colocar um link agora, tá? Eu vou colocar um link agora aqui para você. Eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência, porque eu vou colocar um linkzinho agora aqui para você. Só um pouquinho. Vou colocar um link aqui onde você vai poder clicar nele, tá? E dentro dele tem várias especificações sobre o que é o curso, o que não é o curso, para quem que é esse curso. E vai ter essa página, eu vou postar aqui já. Calma aí. Estou postando ela agora. E daí, você clicando lá, vamos ver se deu certo. Eu acredito que tenha. Calma aí. Bom. Ó, agora deu certo. Preciso que você, se você quiser, copie esse link que eu acabei de postar. Esse link que eu acabei de postar, copia ele, coloca em cima do navegador, tá? Ou se de repente tiver aparecendo um íconezinho, um card em cima assim do próprio vídeo, clica nele que ele vai abrir. Eu vou mostrar para você como é que... Eu vou compartilhar minha tela aqui com você para você dar uma olhada. Ó, por exemplo,
Por exemplo, se você está assistindo essa página aqui, ó, né? Então, aqui em cima, não está mostrando o card que eu precisava. Mas, ó, se você clicar aqui no YouTube, vai abrir essa página aqui do YouTube, tá? Abrindo essa página aqui do YouTube, aqui em cima... Ó. Muito bem. Ó, tá vendo? Esse izinho que tem aqui em cima, se você clicar nele, vai abrir isso. Se você clicar de novo, vai para a página desse curso, do Como Revolucionar a Sua Maneira de Tocar, tá? E daí você chega nessa página aqui, que vai abrir ainda, está abrindo, aí abriu, e daí você vai dar uma lida nisso tudo, tá? E aqui em cima vai ter o treinamento, olha aqui, que bacana. E daí aqui embaixo tem o botão de comprar, tá? Se você viu que esse curso é bacana, ele é legal e tudo mais, e você curtir, você pode comprar ele. E daí o que vai acontecer? A partir do momento que você clicar aqui, ele vai aparecer essa página esquisita, uma página feia até. Você vai rolar um pouquinho ela para baixo, vai aparecer botão de pagamento, curso Como Revolucionar. Você vai digitar em adicionar ao carrinho, tá? Adicionando ao carrinho, você entra na página de vendas, do produto, tá bom? Na página de vendas do produto. E qual que é a ideia disso tudo? Né? O barato disso tudo... O barato disso tudo é que se você, vamos supor, você não está meio com dúvida de repente, se esse curso vai ser para você. Esse curso, além de você conseguir parcelar ele no cartão, além de você ter tudo isso que eu te falei, né? E eu vou estar disponível para tirar suas dúvidas caso elas apareçam, né? Isso via e-mail, isso através lá daquela barrinha de comentários e tudo mais. Mas se porventura você, por exemplo, não gostar do curso, você vai lá, você faz seu cadastro. Você tem 15 dias para você desistir do curso, tá? Você tem 15 dias para você experimentar o seu curso, tá? Você faz o seu cadastro, você escolhe a forma que você quer pagar. E se porventura você não gostar, nesses 15 dias você vai ter mais uma aula para ir. Se por acaso não gostar, nesses 15 dias, você pode pedir o seu dinheiro e eu vou reembolsar ele 100% para você. Então, você não tem risco nenhum. E talvez você esteja com o pé atrás assim, de fazer, mas, cara, vamos fazer. Eu garanto para você que vai te dar o resultado que você quer, você vai sair de um estágio em que você está para um novo estágio, não tenho dúvidas disso. Tenho alunos no modo presencial que veem esse resultado acontecendo, tá? Então, eu espero, sim, sinceramente, que você tome uma decisão legal agora, clica lá agora, porque essa oferta, né, que eu preparei lá, só vai ficar sabendo quem clicar ali e clicar lá em adicionar o carrinho e partir para um próximo nível, que vai ficar sabendo o valor que eu coloquei. Esse valor, ele é promocional agora para o lançamento. Talvez eu suba esse valor e eu não sei por quanto tempo eu vou disponibilizar esse curso. Então, assim, se eu não tiver tantas vendas, eu provavelmente não vou fazer esse curso nunca mais. E eu vou guardar essas técnicas que eu conheço e não vou aplicar elas em mais ninguém. E talvez essa seja a sua única oportunidade, tá? Então, eu espero que você faça a coisa certa. Clique lá, faça a sua compra. E se você não gostar, você tem 15 dias para você pedir o seu dinheiro de volta. Você só vai dar um clique lá. Manda um e-mail para mim, ó, William, eu não gostei, eu quero meu dinheiro de volta. Não tem problema. Em 15 dias você tem essa garantia. Dentro desses 15 dias, você tem essa garantia. Se você não gostou, se você acha que não é para você esse curso, e talvez se você tiver alguma dúvida a mais, vem falar comigo. Pergunta para mim se esse curso é para você. E, de repente, se você quiser até mandar um e-mail para mim com o seu telefone ou
ou WhatsApp, alguma coisa, eu ligo para você e a gente troca uma ideia para a gente ver se esse curso é realmente para você, você tira todas as suas dúvidas e tudo mais, tá bom? Então, eu espero de coração mesmo que essa ideia, que essa aula de hoje tenha ajudado você de alguma forma. E, enfim, eu fico por aqui, tá? E é isso. Uma boa noite para você que me acompanhou até agora. E o link está ali, tá? O link está ali disponível e você pode adquirir agora mesmo. Adquira agora mesmo, porque depois talvez caia o sistema, talvez, enfim, talvez não tenha mais essa chance ali. Eu vou deixar aberto até meia-noite o carrinho e daí você toma a sua decisão. E se você estiver comigo, eu espero você na nossa próxima aula. Até a próxima, pessoal. Um abraço.